Então tá bem, pessoal. Vamos tocar aí o nosso treinamento, né? Dia 20 de dezembro hoje, o último treinamento que a gente vai ter ao vivo desse ano. E a ideia do treinamento de hoje é que ele seja bem prático e direcionado, né? E para isso eu fui conversar com alguns consultores que mais realizaram vendas e fizeram movimentos aí nas últimas semanas, para tentar entender um pouquinho melhor de onde é que estavam vindo as vendas, né? E como que a gente podia trabalhar a partir disso para melhorar os resultados, né, desses consultores e de todos os outros. Vou compartilhar a apresentação com todo mundo. Aí. Então vamos lá, pessoal. O que eu queria conversar hoje, tá? Para que a gente consiga ser bem prático e direcionado, tá? O treinamento, a ideia é que ele seja cada vez mais prático e menos teórico. Até porque os conteúdos teóricos, o pessoal pode consumir no nosso canal do YouTube, não tem necessidade de uma reunião, né, ao vivo, dinâmica, para a gente falar de coisa teórica. Então aqui vamos começar a direcionar cada vez mais para um lado prático, tá? E aí dentro disso eu fiz uma pergunta, ó, de onde vem a maioria das vendas dos consultores hoje? De onde é que estão vindo essas vendas? Que eu queria entender um pouco melhor. E eu fui falar com alguns consultores essa semana para entender um pouco mais. Tá, e essas últimas vendas? De onde é que elas vieram? Como que se desenrolou essas vendas? E para mim ficou muito claro uma questão, que eu acho importante a gente detalhar. Primeiro, elas estão vindo de amigos e pessoas já conhecidas. E aí, confiança. Por que isso? Porque essas pessoas, elas compram acima de tudo pela confiança. Né? Se eu vou vender alguma coisa para uma pessoa que eu já conheço há 5, 10 anos, né, ainda mais para um parente, a confiança é o principal pilar que vai sustentar a venda. Legal. E o segundo ponto que tem acontecido muito é a venda para pessoas que estejam precisando da solução neste momento. Então, poxa, eu preciso urgentemente fazer uma ressonância. Ressonância é um exame super caro. Se eu sei que no benefício eu vou ter 200, 300, 400 reais de desconto para minha ressonância, eu assino de olho fechado. É a venda mais fácil que existe, né? Porque a pessoa de cara já vai pagar todo o benefício imediatamente. Então, são os dois perfis que hoje representam a maior parte das vendas dos consultores. Pessoas do teu círculo próximo, amigos e familiares, que compram pela confiança, também podem estar precisando usar, mas a confiança é o principal pilar. E o segundo é a necessidade gritante de uso. Né? E aí é aquela venda que a gente gosta, porque é uma venda que é tirar um pedido, né? Não é fazer uma venda. É super fácil, é muito rápida, não tem objeção, não tem questionamento. Legal. E é isso que tem acontecido hoje com a maioria das vendas. Qual foi a análise que eu fiz disso? O problema. Qual é o problema desses dois tipos de venda? Primeiro é o seguinte, o número é muito pequeno de oportunidades. Então, se eu vou depender da minha rede de contatos íntima, então, pô, amigos e familiares. Ramiro, teu microfone mutou. Aí, voltou? Sim. Beleza. Então, pessoal, qual é o problema disso? Número muito pequeno de oportunidades. Se eu vou depender, e aí vamos voltar aqui, ó. Se eu vou depender dos meus amigos e pessoas já conhecidas, número pequeno, e de pessoas que estejam precisando usar a solução agora, eu estou falando de um universo muito pequeno de pessoas. Né? E esse é o problema, porque é muito bom vender para pessoas de confiança, né, que já confiam em nós, e é muito bom vender para quem está precisando da solução imediatamente. Fica uma venda super natural. O problema é esse, não tem volume. Né? Então o número é muito pequeno de oportunidades. E aqui eu trouxe uma pirâmide de Chet Holmes que explica um pouquinho disso, né? E aqui, o que essa pirâmide ela mostra? Se eu juntar 100 mil pessoas, né? Vou botar um número redondo, 100 pessoas numa sala, num auditório, e apresentar o meu produto, apresentar a minha solução. É dessa maneira que essas pessoas vão responder a minha solução. 30 delas, 100 pessoas, 30 delas não está interessada e não tem chance nenhuma de se interessar. Outras 30% acreditam não estar interessados. 30% não está pensando nisso. Então, sabe, tipo, até pode ser bom, até pode fazer sentido. Realmente, eu não tenho nenhum benefício de saúde. Quando eu preciso, é uma baita de uma função. Mas, sabe, tipo, não é momento para isso, eu não estou pensando. 6, 7% está disposto a ouvir. 6, 7 de 100. E 3% vai comprar agora. Então, isso aqui exemplifica claramente o problema da gente estar falando com poucas pessoas.
né? E às vezes, qual é o pepino? Se eu vou conversar com meia dúzia de pessoas, é estatística, a maioria vai estar aqui embaixo. E aí, o que acontece? Não está interessado, acredita que não está interessado ou não está pensando nisso. E aí eu vou me frustrar. Putz, fulano não quer, não está vendendo, não está saindo venda. Mas qual é o problema? Duas coisas. Primeiro, um desalinhamento de expectativa, de que eu vou falar com 5 pessoas por mês e vou fazer muita venda. Isso não existe. E o segundo é a questão de que tu vai ter a maioria das pessoas que vão estar aqui embaixo. Então, esse gráfico ele explica muito bem essa questão, né? E aí, é claro, as vendas hoje que estão saindo, que são as pessoas de confiança e que precisam da solução, onde é que essas pessoas estão? Lá em cima, 3%. Seria ideal a gente vender só para quem está precisando usar o benefício agora. Consulta, exame, dentista. Seria ideal. Qual é o problema? É a grande minoria das pessoas. Se a gente ficar dependente só da pessoa estar muito pronta para comprar, das duas, uma. Ou a gente vai se contentar em vender pouco, ou a gente vai ter que esperar as pessoas amadurecerem e precisarem de uma consulta, precisarem de um exame para comprar da gente. E aí não se torna um processo ativo, né? Se torna um processo passivo, onde a gente está esperando a pessoa precisar, está esperando a pessoa ficar pronta. Como é que compensa isso? Porque eu também não vou conseguir falar com uma pessoa aqui embaixo que definitivamente não está interessada, eu não vou conseguir vender para essa pessoa agora. Mas se eu conversar com uma pessoa aqui do meio, ela pode até não comprar hoje, mas ela vai se lembrar de mim, daqui a um mês ela vai precisar de uma consulta, ela vai me chamar e aí ela vai estar aqui em cima. Ó. Qual é o problema? Se eu não planto, eu não vou colher depois. E aí, pessoal, isso fica muito claro hoje dentro do nosso processo. A gente vê vários consultores se deparando com esse perfil de venda, né? Só para as pessoas que estão aqui em cima. E aí, tu faz uma venda aqui, outra venda ali, fica uma venda muito aleatória, né? Trazendo um pouquinho qual é a consequência, que eu já falei, poucas vendas. Por quê? Eu estou falando com pouca gente. E de todo mundo que eu falo, no máximo 10% está pronto para comprar. Então, se eu já estou falando com pouco e eu ainda tenho que quebrar 10 vezes esse número para venda, não tem chance. Né? E não adianta a gente se iludir que eu vou falar com pouca gente e vou vender para todo mundo. Tá aqui? Isso não existe. Em alguns momentos pode existir, mas aí é sorte isolada e não vai se repetir na próxima semana. Né? E aqui a gente tenta passar, né, pessoal, um processo com duas coisas. Primeiro, que ele seja um processo ativo, a gente vai até o cliente. E segundo, que seja um processo replicável, que ele não dependa de questões como sorte, momento de mercado ou situações que a gente não controla. Ele tem que ser ativo e a gente tem que controlar os resultados, porque ninguém aqui quer perder tempo, né? Todo mundo quer ter as rédeas dos seus resultados. E a segunda consequência é a falta de controle sobre os resultados. Fica um movimento muito aleatório. Né? Por exemplo, vendi para o meu parente, para minha amiga, mas eu não vou conseguir repetir isso toda semana. Aí o que eu vou depender? De um outro amigo meu, daqui a um mês, precisar de um exame, se lembrar de mim e comprar. Aí eu vou vender de novo. E isso tem acontecido com muitas pessoas, só que daqui a um mês. E eu quero fazer 10 vendas por semana. Nunca que eu vou conseguir chegar em 10 vendas por semana nesse processo onde eu estou só dando tiro de sniper, né? Falando com pouquíssimas pessoas e tentando ser muito assertivo com aquelas que estão precisando. Qual é a solução? E aqui eu estou desenhando um fluxo de conversa, pessoal, para que a gente parta de qual é o problema, né? Entender um pouco mais a fundo esse problema, as consequências, a solução e como é que a gente vai resolver isso. A solução é bem simples. Né? E não adianta dizer que vamos encontrar mais pessoas que estejam vivendo o problema agora. Ou vamos aumentar o nosso círculo de amigos íntimos. Isso não existe. Então a solução é aumentar o volume de prospecção, falar com mais pessoas. Automaticamente, quando eu falo com mais pessoas, então, nos últimos 10 dias eu conversei com 5 pessoas. Se nos próximos 10 eu conversar com 50, a estatística ela vai se distribuir dentro disso. Né? E é uma coisa que a gente não controla muito. Às vezes tu pode ter um pouco mais de pessoas qualificadas, outro pouco menos qualificadas, mas em geral essa estatística vai se repetir. Então vamos pensar o seguinte, vamos pegar esses 10% aqui de cima. 10%. Se eu quiser fazer 10 vendas por semana, eu vou ter que falar com quantos? A 10%, 100 pessoas por semana. Pronto, controlei o meu processo de venda. Aí eu passo a dedicar toda a minha energia para como é que eu falo com 100 pessoas novas por semana.
mas eu sei onde é que está o problema e eu estou atacando ele. Eu não estou criando uma falsa expectativa de que eu vou falar com 10, vou vender para todos e vou fazer 10 vendas. Né? E essa estatística aqui, ela não vai variar muito. Claro, se o teu processo de venda estiver bem treinado, se tu estiver dominando a solução, tu vai converter mais, tu vai passar mais confiança, ou não, putz, eu não entendo a solução, eu não treinei a minha abordagem. Claro, tu vai ter ainda mais dificuldade. Mas, em linhas gerais, a estatística não vai mentir. E aí, pessoal, no momento em que eu aumento o volume de prospecção e falo com mais pessoas, vou dar esse exemplo, ó, agora, daqui até o final do ano, eu vou falar com 100 pessoas. O que vai acontecer? O que eu posso esperar dessas 100 conversas? Primeiro, 60 dessas 100 pessoas vão estar aqui embaixo. E isso não adianta eu me frustrar. Putz, conversei, mas a maioria da galera nem deu assunto. É esperado que a maioria da galera nem dê assunto. Porque a maioria da galera está aqui embaixo. Não acredita, acredita não estar interessado ou não está interessado de fato. Essas pessoas é aquela pessoa que não te dá conversa, que não evolui muito, que a pessoa fecha a porta de cara. E faz parte, né? É estatística. Agora, se eu falar com 100 pessoas, as outras 40 vão estar aqui em cima. E nessas 40, eu tenho a oportunidade de trabalhar para vender imediatamente para algumas delas, para vender rapidamente para outras. E aqui é onde eu vejo que está a maior oportunidade que a gente tem, principalmente aplicando a técnica de vendas e tendo um processo cada vez mais profissional e bem treinado de comunicação, nesses 30%. Por quê? 3% é muito bom, mas são 3%. É uma miséria. Né? 6, 7%, beleza, bota para conta, fica 10% lá em cima. Mas o grosso do volume de melhor custo-benefício entre quantidade e qualidade está aqui no meio, 30%. Não está pensando nisso. Mas o que é não estar pensando nisso? É aquele cliente qualificado que não possui plano de saúde, que se preocupa com o cuidado da saúde da família, que eventualmente, quando precisa de uma consulta, de um exame ou de um dentista, tem uma péssima experiência, ou demora muito para consultar, ou paga muito caro, ou tem uma experiência ruim por qualquer motivo, né? E esse cara não está pensando na solução. Por quê? Porque isso não é prioridade na vida dele. A prioridade é pensar na ceia de Natal, é o trabalho, é pagar o colégio das crianças, é qualquer outra questão que não essa. Mas essa pessoa está sujeita a saber mais da solução. E a gente está falando aqui de 30%. É uma a cada 3 pessoas que a gente conversa vai estar nesse meio. Se eu abordar essa pessoa aqui sem o mínimo de coerência na apresentação da proposta, na condução da conversa, na argumentação, no mínimo de entendimento da nossa técnica de vendas, eu vou ter um aproveitamento muito baixo. Agora, se eu abordar essa pessoa e passar credibilidade, segurança para ela, escutar ela, criar conexão e conduzir o processo de venda com essas 30, uma boa parcela delas vai migrar aqui para cima. E aí a gente está transformando 10% em 15%, 20%, 25%. Então, pessoal, eu acho que esse gráfico ele explica muito bem aqui, né, essa imagem. Primeiro, a gente precisa aumentar o volume de prospecção, falar com mais gente. Não tem mágica, né? Não tem ninguém que consiga converter todo mundo que conversa. Então, tem que botar mais volume. E botando mais volume, vão ter esses 2 grupos. Vai ter o grupo vermelho, que não espera muito suco daqui, porque não vai sair, e é esperado. Não é para a nossa empresa, para o nosso produto, é para qualquer produto ou serviço. Mas vão ter os 40% que estão aqui em cima. E com esses caras, se a gente souber e dominar a nossa solução e a condução da conversa, a técnica de vendas, criar conexão com o cliente, aí a gente consegue muito resultado aqui em cima. Só que também não tem mágica. Se eu, ao invés de falar com 100 pessoas, daqui até o final do ano, eu falar com 10, mesmo que 40% comprem, ainda assim não é muita venda. Né? Então, vocês vejam como é importante essa relação do volume e da conversão, né? do aproveitamento. Não adianta só volume, mas pior ainda, não adianta só aproveitamento. Tem que ter os 2. Eu, inclusive, prefiro, se eu me colocando dentro do processo, eu sempre prefiro falar com as 100 pessoas e converter 20, ou converter 10, ou converter 5, do que falar com 10 pessoas e esperar que eu vou converter a mesma coisa. Né? Eu posso converter 50% dos 10. São 5 vendas. Ainda assim é muito pouco.
E agora? Então, aqui é uma questão bem prática. Isso é um diagnóstico do nosso processo e da maioria dos consultores que estão realizando vendas. As vendas estão partindo de um universo de pessoas muito pequeno, né, que estão comprando por confiança ou por necessidade imediata. A gente precisa prospectar mais e ter um alinhamento de expectativa de que de todo mundo que a gente fala, 60% não deve estar nem aí e os outros 40% a gente vai ter alguma entrada. E quanto mais preparado a gente estiver, melhor vai ser o aproveitamento sobre esses 40%. Mas e agora? Tentando ser prático daqui para frente. Como colocar em prática e melhorar os meus resultados? E aí, eu acho que veio uma questão bem objetiva, né, que a gente já comentou em um conteúdo paralelo, mas que talvez nem todo mundo tenha consumido. Se a solução é falar com mais pessoas, prospectar mais, para que eu consiga controlar os meus resultados, para que eu consiga ganhar mais dinheiro, melhorar de vida, ganhar a campanha do iPhone ou crescer no plano de carreira, o que for do meu interesse. Como que eu consigo mais leads, consigo mais oportunidades para bater essa meta de falar com 100 pessoas até o final do ano? E aí, trazendo um conteúdo que foi produzido pelo Patrick aqui, 3 estratégias que não são personalizadas, não são para uma pessoa ou para um contexto. 3 estratégias que funcionam para absolutamente todo mundo. Ah, mas eu não tenho rede social, não tem problema nenhum. Ah, mas eu não tenho um círculo de familiares muito grande, não tem problema nenhum. Essas estratégias funcionam para todo mundo, qualquer um, basta ter vontade, consegue colocar em prática. E aí aqui a gente vai ter primeiro pedido de indicação, que é a estratégia que a gente mais acredita, né? Porque aqui a gente consegue ter leads com um grau bom já de qualificação. Para quem eu peço indicação? Tem 2 caminhos. Primeiro, amigos e familiares. E a gente bate bastante nesse discurso para não passar um desconforto, né, para nenhum consultor, de que, eu vou vender para os meus amigos, vou vender para os familiares. Não precisa, né? Obviamente que se tu vê entrada, vende, vai ser uma venda muito, muito bem-vinda, que legal. Mas os teus amigos e familiares, geralmente, eles são mais importantes para te trazerem indicações do que propriamente para trazer venda. Então, aqui nesse exemplo, por exemplo, ó, se eu conseguir 20 contatos com cada amigo e familiar, como é que eu vou conseguir esses contatos? Pede para eles mandarem contatos no WhatsApp. Ó, vai ali e me encaminha, por favor, 20 contatos que tu acha que eu posso, que pode ter sinergia, né, com a nossa solução. Tu só precisaria de 5 pessoas te indicando 20 contatos para chegar nos 100 contatos. Pronto, bati minha meta de ter 100 contatos para eu abordar até o final do ano. Primeiro passo. Agora, o que eu vou fazer nos próximos 10 dias? Vou abordar essa galera, vou abordar esses 100. Como? Aplicando a técnica de vendas, ligando para essa galera e aí fazendo uma apresentação, conexão e os próximos passos. Só que se eu não tiver essas 100 oportunidades, eu estou na estaca zero, né? Eu posso ter o melhor treinamento, a melhor técnica, mas se eu não abordar ninguém, eu não vou colocar isso em prática, eu não vou fazer venda, eu não vou controlar os meus resultados. Então, pessoal, amigos e familiares, a gente acredita muito nessa estratégia, né, nesse público, para pegar indicação. Porque se tu falar com um amigo, um familiar, qualquer pessoa que seja da tua confiança, trazendo um contexto de que, poxa, ó, eu sou consultor que faz consulta, a gente tem uma solução de benefício para a saúde muito legal, né, super em conta e uma experiência única, diferente de qualquer outro concorrente no mercado. E eu queria que tu me passasse alguns contatos para eu apresentar essa proposta. O nosso foco de público são pessoas, principalmente mulheres, mas pessoas no geral que não têm plano de saúde. Tu vê alguém da tua rede de contatos aí que tu poderia me passar para eu apresentar a solução, sem nenhum tipo de compromisso, eu também não vou ser chato, não vou ficar abordando, é uma conversa bem de boa, só para poder apresentar o Faz Consulta Plus. Com certeza, esses 5 amigos e familiares vão indicar 20 ou mais contatos. E aí, rapidamente, eu fiz o mais difícil, que é mapear 100 oportunidades. Dessas 100 oportunidades, eu começo a executar o processo. E eu vou tirar quantas vendas? 3 a 10%. De 3 a 10 vendas vão sair daqui. E dessas pessoas eu vou, e aí a gente vem para a segunda etapa, pedir indicação. Porque eu não vou pedir indicação só para amigos e familiares. Por quê? Porque eu vou ter só uma bateria de indicação. Eu não tenho novos familiares toda semana e nem novos amigos. Quando mais, durante o ano, aparece 1 ou 2 novos. Então, se eu ficar refém dos que eu já tenho, eu vou ter uma leva de indicações e vai acabar o meu processo. Qual é a segunda leva de indicações? Potenciais clientes e clientes que já compraram. Então, todos aqueles 100 clientes que eu levantei e que eu apresentei a proposta para eles, eu me apresentei, eu criei conexão, eu fiz algumas vendas,
eu vou pedir indicação para essa galera toda. E aí, 100 pessoas, que dessas 100, 10 indiquem mais 10, já são mais 100. E aqui a gente chegou na chave do processo, que é um processo replicável, que não para nunca. Então, se eu fui lá nos amigos e familiares, peguei 100 indicações. Desses 100, eu vou vender para 5 ou 10. Só que dos 100, 10 deles, entre os que compraram e os que não compraram, vão me indicar mais 10. 10 vezes 10, eu tenho mais 100 leads. Para quê? Apresentar a proposta para eles. Desses, eu vou vender para 5 ou 10. E 10 deles têm que me indicar mais 10. E aí, pessoal, a gente chega na chave do processo, que é um processo, primeiro, que não depende da tua rede de contatos e nem dos teus amigos e nem dos teus parentes, e é um processo que só depende de ti, replicável. É uma progressão aritmética, né? Então, 100 leads, 10 ou 5 vendas. 100 leads, 10 ou 5 vendas. E não para nunca. Tu tá sempre repetindo. E quanto mais tu treinar e quanto mais tu trabalhar, mais tu vai acelerar esse fluxo. Daqui a pouco, se eu tenho uma abordagem muito boa, eu estava convertendo 5. Mas agora eu já estou convertendo 8, 10. Eu estava pegando 100 indicações. Mas agora eu já estou, por conta da minha abordagem, da minha técnica, pegando 150, 200. E aí tu vai tornando o teu processo cada vez mais eficiente, conseguindo controlar mais teus resultados, gerar mais vendas. E aí tu vai crescendo de verdade, né? Seja a nível de remuneração, a nível de, quero ganhar aquela campanha. Quantas vendas eu preciso fazer? X, eu já sei o que eu tenho que fazer para chegar nessas X vendas. Quero crescer no plano de carreira, quero me tornar uma líder e quero formar um time de mais 100 consultores, que eu vou passar a mesma técnica para eles. Eu já sei o caminho. E aí tu vai repetindo esse processo. Então aqui, quando a gente fala de potenciais clientes e clientes que já compraram, a maior oportunidade aqui, pensando que a gente vai vender para uma minoria das pessoas que a gente conversa, a maior oportunidade aqui está para potenciais clientes. Que é aquela pessoa em que eu entrei em contato, me apresentei, criei conexão, mas, por qualquer questão que seja, a pessoa não comprou, não desenvolveu a compra. Lembra? Dos 60%. Né? Não evoluiu a conversa, não evoluiu o papo. Mas não é por isso que eu vou abandonar essa pessoa. Eu vou usar ela para pedir indicação, para conseguir chegar em mais pessoas. Como? Com a nossa técnica de indicação, pedindo uma avaliação do meu atendimento. Né? E aí a gente explica isso lá nos 7 passos da técnica de vendas, mas basicamente a condução é o seguinte: quando a gente vai concluir a conversa, a gente explica que está passando por uma avaliação interna aqui na empresa, né? E que cada contato que ele nos indica equivale a 1 ponto na avaliação sobre 10. Isso funciona? Com certeza funciona. E é, inclusive, a técnica que a gente mais acredita, né? Porque depois a indicação orgânica, ela costuma ter uma aceitação menor, né, do que essa indicação, onde a gente está conduzindo a pessoa para nos indicar. Né? A gente não está pedindo, por favor, por favor, me indica aí alguns contatos. Não, beleza, pode deixar, depois eu te mando ali no WhatsApp. Esquece, nunca mais vai te mandar. Só que se na hora da conversa não saiu a venda e a gente usou essa abordagem de que estamos passando por uma avaliação interna e que para ele nos avaliar cada contato indicado equivale a 1 ponto, isso funciona. Agora, para aquele grupo menor que eu vendi, eu fiz a venda, como que eu posso aumentar o meu número de leads com esse grupo? Dos clientes que já compraram, peça indicação de mais pessoas. Né? Tu pode usar a mesma estratégia do pedido de avaliação ou simplesmente dar a oportunidade para você que acabou de comprar a solução, de estender essa solução, de levar essa solução para outros amigos, parentes, conhecidos que também precisem. Poxa, se eu acabei de comprar a solução, gostei da solução, por que não indicar 10 nomes de pessoas que eu conheço, confio e eu acho que podem gostar também? Legal, são 2 caminhos para pedir indicação para as pessoas que a gente vende. O mais importante aqui, pessoal, é essa mentalidade de construir um fluxo contínuo, né? Um processo que ele não morra. Por quê? Porque acabou minha rede de contatos e pessoas de confiança, ou porque, essa semana não apareceu ninguém que está precisando. Sim, se a gente ficar dependente da nossa rede ou das pessoas que estejam precisando imediatamente da solução, né, que é claro que é uma venda, mas é mais uma tirada de pedido do que uma venda, a gente não vai controlar os resultados e pode ter certeza, os nossos resultados eles vão ser muito precários. Ao invés de fazer 5, 10 vendas na semana, eu vou fazer 1, 2, aí na outra semana eu não faço nada porque não apareceu ninguém, aí na outra eu faço mais 1, 2.
E aí o meu processo ele não ganha volume nunca. Eu não consigo ter consistência de resultado. Ramiro, beleza. Só que agora é o seguinte, eu tenho 300 oportunidades aqui, leads mapeados, eu já fiz algumas boas vendas, legal, só que o processo trancou, né? Eu não consigo mais gerar lead da minha rede, né? Trancou, eu não vou ficar esgotando a galera ligando e passando por chato. Já chegou no limite e eu preciso ter mais 100 oportunidades, eu só tenho mais 30. Tem algum meio alternativo, né, diferente, para eu gerar mais leads? Ou meu processo morreu, é isso, não vou vender nunca mais para ninguém? Claro que tem. E aí, o que a gente recomenda nesse modelo alternativo? Que não precisa ser alternativo, pode ser a primeira estratégia de algumas pessoas, mas que geralmente é uma estratégia para momentos de escassez. Estou com pouca oportunidade. Não vou me conformar em conversar com menos do que 100 pessoas. Está faltando 70. O que eu faço? Pesquisa online. A pesquisa é um meio muito eficiente da gente em canais digitais. Pode ser uma pesquisa física também, tá, pessoal? Eu posso ir para o calçadão com uma prancheta e fazer pesquisa física. Funciona super bem também. Mas a pesquisa online, ela tem um retorno sobre o teu tempo investido maior a nível de geração de leads e número de oportunidades. Como que eu faço uma pesquisa online, né? Basicamente é o seguinte, antes de entrar nos 2 pontos da pesquisa, como que eu faço a pesquisa? Qual é a ideia? A ideia é que tu vai em conteúdos, em comunidades, né, grupos, comunidades do WhatsApp, do Facebook, e lança lá uma pesquisa, um formulário do Google super simples, né, com algumas perguntas. Olha aqui, ó, cria um contexto simples, a gente inclusive tem os modelos, tá aí para quem quiser, a gente pode passar para todo mundo o modelo dessa pesquisa. Cria um contexto simples. Eu sou consultor de vendas que faço consulta, eu estou fazendo uma pesquisa aqui sobre o mercado de saúde de Londrina, sobre o mercado de saúde de Pelotas. Né? Por favor, quem tiver 2 minutinhos, me ajuda respondendo, tá? Porque vai ser de grande ajuda. E aí lá o que a gente vai perguntar? Nome, telefone, para pegar o contato da pessoa. Se já tem plano de saúde, que é o nosso principal ponto de qualificação do lead. Um cara que já tem plano de saúde, a gente nem apresenta a proposta. Pode vender para ele? Pode, mas o esforço é 10 vezes maior. Nome, telefone, se já tem plano de saúde e outras perguntas que possam fazer sentido. Por exemplo, se ele ainda não tem plano de saúde, por quê? É muito caro, não faz sentido no momento, ou qualquer outra questão. E aí a pessoa explica. O que eu vou fazer com isso? Rapidamente, tu consegue, com o mínimo de esforço, sejam grupos de faculdade, de bairro, de amigos, do WhatsApp, do Facebook, tu consegue ter 100 respostas do formulário. Então eu vou ter 100 pessoas que não querem comprar minha solução, mas responderam o meu formulário, porque esse é o objetivo. Dessas 100 pessoas, eu vou fazer um filtro. Então, das 100 pessoas, 30 já tem plano de saúde. Sobram 70. E das 70, por qualquer outra questão, sobraram 40. Tá? Eu descartei mais 30. Pronto. Aqui eu tenho 40 leads, já com algum grau bom de qualificação. Para quê? Pega o nome, pega o telefone, liga, aborda, apresenta a proposta e segue o jogo. E aí, com isso, pessoal, com essas ferramentas de indicação, tu não fica na mão nunca, né? Pô, eu sei que eu tenho que controlar a minha prospecção lá em cima, né? Eu tenho que pegar o telefone, fazer ligação, eu tenho que abordar as pessoas, conversar com gente nova. Quantos? Coloquei a minha meta. 100 a cada 10 dias, 10 por dia. Como é que eu produzo esses leads? Aqui estão as estratégias. Como é que eu apresento a proposta? 7 passos da técnica de vendas. Pronto. A partir daí, tu tá controlando teus resultados. E se tu souber produzir mais leads, tu vai ter sempre lead novo. Se tu tiver vontade, brio, ambição, tu vai estar fazendo cada vez mais ligações e contatos. E, consequentemente, por aquele gráfico que a gente viu, aquela pirâmide, tu vai estar fazendo mais vendas. E quanto mais tu treina a tua abordagem, mais tu executa esse processo, mais automático ele fica. E mais aproveitamento tu vai ter. Mais vendas, mais resultado, mais crescimento, mais dinheiro. Então, vocês vejam que o processo ele não é para ser, fundamentalmente, ele não é para ser um processo artesanal, ou um processo que dependa da minha rede de contatos. Não, o processo ele é para partir da tua rede de contatos, mas ele não é para se limitar nisso. Os consultores que estão mais desenvolvidos nesse processo, eles não conversam mais com pessoas que eles conheçam, eles só conversam com gente nova. Por quê? Esgotei todo mundo que eu conheço. Tá, se eu quero vender mais, eu vou ter que gerar mais leads e falar com gente nova. E aí tu começa a falar só com pessoas novas, né? Aborda, te apresenta, conecta, apresenta a proposta, vende, pede indicação, te apresenta,
conecta, apresenta a proposta e vende. E aí o teu ciclo ele não para nunca. Por que a gente bate tanto nisso? Porque é o único caminho não de fazer um dinheiro rápido em curto prazo. Não, né? Porque se eu vou fazer um dinheiro rápido em curto prazo, é rápido eu conversar com os meus amigos e pedir algumas indicações e acabou. Agora, se eu quiser crescer junto com a empresa, controlar os meus resultados, ou, poxa, tem essa campanha, vou dar um exemplo agora, a campanha do iPhone no final do ano. Cara, eu quero ganhar esse iPhone. Porra, esse negócio aqui custa R$4.000. Tá de bandeja para ganhar. Como que eu faço? Tu tem a ferramenta, só depende de ti. Né? Quem ganhar o iPhone vai ser por puro mérito, e quem não ganhar e se lamentar porque não ganhou vai ser por puro demérito, ou seja, falta de perfeito, porque a ferramenta está aqui. Ainda se dissesse, poxa, estou entrando agora na comunidade, a campanha do iPhone já está até ganha. Não, a gente ainda tem 10 dias pela frente, o ranking está totalmente aberto, né? Não tem ninguém ainda muito destacado, então a competição ali ela está legal e a ferramenta está aqui. Agora, se eu, nos próximos 10 dias, conversar com 10 pessoas, pode anotar, eu vou fazer 1 ou 2 vendas. Só que se eu conversar com 100 pessoas, eu vou fazer 5, 10 ou 15 vendas. E se eu fizer isso, está na mão. O iPhone é 80% meu. Então, por isso que a gente bate tanto nessa técnica de vendas. A empresa ela não impõe nenhum tipo de obrigação, nenhum tipo de meta, nem nada. A empresa ela traz o programa de vendas diretas como uma oportunidade. Só que não adianta a gente trazer o programa, né, e dizer, putz, Patrick, agora é contigo, vende aí. Como? Se o Patrick não conhece a empresa, não conhece o produto, não sabe quem é o público-alvo e não sabe vender. O Patrick não tem experiência nenhuma de vendas, nunca vendeu. A gente não está trazendo aqui para o programa vendedores profissionais e experientes. A gente está trazendo qualquer pessoa que queira ganhar dinheiro e melhorar de vida, né, que queira ter uma oportunidade. Então, na medida que a gente está trazendo as pessoas, a gente tem que dar ferramenta, treinamento, capacitação, um caminho para que só dependendo da pessoa querer, ela saiba o que tem que ser feito e aí ela bote a mão na massa, execute e tenha resultado. Né? Então, é por isso que a gente bate bastante, pessoal, no processo de vendas, desde a geração de leads até a apresentação de propostas, a geração de mais leads, porque esse aqui é o único caminho viável para que tu consiga controlar os teus resultados e não depender de mais ninguém. É obrigatório fazer isso? É claro que não. Né? Mas é responsabilidade da empresa dar um caminho que vocês possam fazer e que só dependa de vocês para que vocês tenham mais resultados. Legal. Passando ali pela geração de leads, só para a gente concluir, né, o treinamento de hoje. Então, ali a gente teve todo o desenrolar da história, né, desde o diagnóstico, problemas, o que tem que ser feito, qual é a solução, como fazer, que é a geração de leads. Né? E agora vamos vir para algumas dicas bem práticas. Tá, Ramiro, mas para mim não ficou tão claro. Vou sair do treinamento. Estou com tempo. Quero ganhar esse iPhone. Ou quero ganhar minha comissão. Quero crescer no plano de carreira. Não quero ser mais uma pessoa no mundo só daqui a 10 anos. O que eu posso fazer agora para agora começar a colocar alguma coisa em prática e sair de teoria? E eu trouxe algumas dicas de ouro para colocar em prática. Primeira delas, que para mim é a coisa mais eficiente e fácil de todas. Coloca uma meta de novos contatos e foca só nisso. Né? Porque se a gente ficar dispersando a nossa energia com muita coisa, estou me preparando, estou consumindo conteúdo, estou esperando fulano me responder. Putz, teve um meu primo, semana retrasada, disse que quer. Estou esperando ele. Tudo o que seja passivo, ou seja, eu vou exemplificar, que eu me sento na cadeira e espero acontecer, descarta tudo isso. Coloca tudo isso como bônus. Se vier, é bônus. Mas vamos pensar sempre o que eu posso me levantar da cadeira agora e fazer e não dependa de ninguém. E aí, o que a gente tem de dica? Primeiro é essa. Coloca uma meta, uma direção, um objetivo e um tempo de novos contatos e foca só nisso. Porque se tu fizer isso, tu já vai estar fazendo 70%, 80% do que interessa. O restante é consequência. Como que eu posso colocar essa meta? Simples. Vamos falar de campanha do iPhone agora que está na reta final. Campanha do iPhone vai até dia 30. Eu tenho mais 10 dias pela frente, contando hoje. 11 dias. O que eu vou fazer? Cara, eu vou botar uma meta de, nesses próximos 10 dias, conversar com 10 pessoas por dia. Então, eu quero falar com 100 pessoas. O primeiro ponto é esse, 100 pessoas.
eu vou me comprometer com a minha meta, porque ninguém está me obrigando a fazer isso, só depende de mim. Se eu não quiser fazer, não tem problema, né? Mas se eu quiser ganhar alguma coisa, se eu quiser crescer, só vai depender de mim. Então eu vou botar lá 100 nomes. Joia. E a partir disso, coloque em prática. Entre em contato com essas pessoas. Né? Tenta uma vez, não vai te atender. Tenta a segunda vez, vai te atender. Antes disso, como é que eu vou levantar os contatos dessas pessoas? Consome o conteúdo de como levantar lead e em 5 horas, com amigos e familiares pedindo indicação, tu levanta 100 contatos, mas para ontem. Né? Então, rapidamente, tu vai levantar os 100 contatos e aí tu começa. 10 por dia. Melhor do que fazer 100 em um dia é fazer 10 por dia. Ou não, putz, eu quero dar uma tocada. Faz 20 em 5 dias. Porque se tu não conseguir um resultado total, tu vai ter mais 5 dias pela frente para fazer mais 100. Mas se tu não tiver essa meta, o processo ele fica muito passivo. Dependendo de, exemplo, fiz um post no Instagram, putz, mas ninguém chamou. Mas chamar é passivo. A gente não pode esperar o cara do Instagram estar interessado, ou ter acordado de bem com a vida, ou ter visto o nosso post e nos chamar. Esse tipo de coisa é passivo. O que dá para fazer? Fazer mais um post no Instagram. Fazer mais 2 posts. Né? Não deve entregar o resultado que tu precisa dos 100 leads. Tem caminhos melhores para isso. Mas fazer o post é ativo. Esperar alguém chamar é passivo. Então, pede indicação, faz um post, mas não fique esperando as coisas acontecerem. Outra coisa também, ficar esperando. A pessoa que disse que vai comprar. Aquela história que eu falei. Meu primo faz em 3 semanas vai comprar certo. Se ele comprar, beleza. Mas tu já plantou a semente. Se ela vai vingar ou não, não depende mais de ti. Sai fora, vai plantar a próxima. Né? Porque senão a gente planta a semente e fica secando ela com os olhos. Assim. Se ela não vingar, a gente se frustra. Se ela vingar, a gente se emociona e depois volta para a realidade. Não, planta a semente, deixa ela dar fruto, planta outra, porque o que a gente controla é o plantio. Né? A colheita, ela vem, mas o plantio é o que a gente controla. Consuma os conteúdos de treinamento. Eu não sou defensor de teoria. Tá? Eu acho que a teoria se aprende com a prática. Mas, ao mesmo tempo, se tu tem a ferramenta, não tem por que não usar. Né? Dá para construir uma casa sem um martelo? Dá para construir, mas vai ser mais difícil. Então, se tu tem um martelo, usa ele também. É mais importante treinar e se preparar ou fazer? Fazer 10 vezes mais. Se tiver que optar só por uma dica, faz a primeira. Mas agora, eu vou levantar os meus 100 contatos aqui, botei a minha meta. Consome os conteúdos para dar uma refinada, uma calibrada. O que a gente está vendendo mesmo? Qual é a proposta de valor? Quais são os nossos diferenciais? Tá. Tem médico de tudo que é especialidade? Quais são os laboratórios? É desconto ou é reembolso? Como é que funciona para usar? Porque isso não vai te custar nada. Vai custar 30 minutinhos para prestar atenção no vídeo e tu vai ter mais propriedade sobre o que tu está vendendo, para passar mais confiança para vender mais. Consome o conteúdo dos 7 passos da técnica de vendas. Né, que vai te dar uma condução, um caminho para tu conduzir a conversa com aquelas 100 oportunidades. A partir dos 7 passos da técnica de vendas, constrói um script. Né? Não precisa ser um script robusto. Pega o caderninho aqui, ó, e vê o vídeo das 7 etapas e constrói, cara, olha aqui, ó. Eu vou me apresentar dessa forma e depois eu vou botar algumas palavras-chave aqui. Fazer 2 perguntas e fazer o combinado da decisão imediata. E depois disso eu vou no improviso. Pronto. Se tu fizer isso, tu não vai entrar completamente no improviso na conversa. Tu vai botar um script, né, em 3, 4 tópicos para conduzir a conversa. Tu vai te sentir mais seguro, mais confiante com isso. Consequentemente, tu vai passar mais credibilidade para quem está do outro lado. Tu vai ter mais chance de ter sucesso. E aqui fechamos, né? Eu foquei só em 3 dicas ali. Tinha uma outra dica que eu tirei, mas que é o seguinte: confiança vem com o resultado. Então é muito mais coerente a gente botar em prática, fazer, se expor, dar a cara a tapa e fazer esse processo ativo e aí começar a colher os resultados e ganhar confiança, do que a gente se preparar muito ou esperar ter muitas vendas que vão vir do nada, porque às vezes elas não vêm, é a gente que vai até elas, para eu ter confiança, para eu fazer mais. Não, vai lá e faz, dá a cara a tapa, liga, fala, porque nas primeiras 5 ou 10 vai ser mais difícil, a 20ª já vai estar fácil, e a partir da 20ª já vai estar automático. Tu faz como se fosse uma coisa que tu já fizesse há 10 anos. Que nem andar de bicicleta, tu nunca mais esquece. Mas até aprender é um sofrimento.
Tem que subir, tem que tirar a rodinha, tem que cair. Ninguém nunca aprendeu a andar de bicicleta sem cair. Ah, mas o meu pai e minha mãe me ajudavam, mas quando ele te soltava, tu caía. Depois tu levantava e ia embora. E o processo de vendas é a mesma coisa. Até um certo ponto em que tu não te impressiona, mas tô andando de bicicleta. É claro que eu tô andando, é tão natural, né? É como dirigir. O processo de vendas é a mesma coisa. Então, pessoal, para a gente acabar a gravação e entrar numa comunicação aqui de perguntas e respostas, conversar um pouco mais sobre isso, essas dicas aqui, eu acho que, a partir de todo o conteúdo, são o que tem de mais importante para agora, a partir das 11 horas, o que eu posso fazer para ter mais resultados, para controlar mais meus resultados, para não depender de ninguém, para ganhar dinheiro, para ganhar o iPhone, para crescer no plano de carreira. Ou para dar uma vida melhor para minha família, ou para ganhar dinheiro para trocar de carro, para fazer o que eu quiser. Né? É isso aqui. Bota uma meta, consome o conteúdo, cria um script e toca a ficha, entendeu? Faz, executa, que tu vai ver que é muito mais fácil do que parece. E aí aquela dependência da tua rede de contatos ou daquelas poucas pessoas que estão precisando usar o benefício agora, que vai ser uma venda super deliciosa, mas que são poucas vendas, aquela dependência vai morrer. Tu não depende mais daquilo. Agora eu tenho um processo de vendas ativo, né, em que eu controlo os meus resultados. E eu vendo tanto para essa pessoa que já está pronta, mas eu também pego aqueles 30% ali do meio de campo, ó, até vou voltar neles que eu acho que é interessante, eu também pego esses 30% aqui do meio de campo e consigo levar eles até o topo do meu funil. Por quê? Porque eles são qualificados, só que não estão pensando nisso agora, não estão prontos para comprar. Por qualquer questão que seja, que esteja acontecendo com a vida deles. Né? E esses caras são a maioria, ali onde está o grosso das nossas oportunidades. Então, pessoal, demais era isso. Patrick, se tu quiser fechar a gravação, né, que aqui eu acho que foi passado o conteúdo todo, e aí a gente pode trocar uma ideia, dúvidas, e discutir um pouquinho em cima disso.